governo federal anunciou hoje o Plano Safra para a Agricultura Familiar, totalizando 441 bilhões de reais em recursos ao setor. O presidente Lula e o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, lançaram nesta quarta-feira em Brasília o Plano Safra da Agricultura Familiar. Serão destinados 71,6 bilhões de reais ao crédito rural, PRONAF, para a safra 2023-2024. O volume é 34% superior ao anunciado na safra passada e o maior da série histórica. Ao todo, quando somadas outras ações anunciadas para a agricultura familiar, o volume investido chega a 77,7 bilhões de reais. Entre as medidas está a redução da taxa de juros de 5% para 4% ao ano, para contribuir com a segurança alimentar do país, ao estimular a produção de alimentos essenciais para as famílias brasileiras. O primeiro destaque no Plano Safra é o incentivo para a produção de alimentos. Queremos garantir as condições para que a agricultura familiar possa colocar alimentos saudáveis na mesa de todas as brasileiras e brasileiros. Estamos reduzindo os juros para a produção de alimentos, passando de 5% para 4% os juros para quem produzir alimentos. Além disso, as cotas do Proagro Mais serão reduzidas de 50% para a produção de alimentos como arroz, feijão, mandioca, legumes, verduras e frutas no Brasil. Associado a isso, agora o presidente Lula vai lançar o programa que é a menina dos olhos dele, que é um programa chamado Mais Alimentos, de produção de máquinas no Brasil, adaptadas à agricultura familiar. Outra novidade são as mudanças no microcrédito produtivo, destinado aos agricultores familiares de baixa renda. O chamado PRONAF-B terá o enquadramento da renda familiar anual ampliado de 23 mil para 40 mil e o limite de crédito de 6 mil para 10 mil. O desconto de adimplência para a região norte saltará de 25% para 4%. E uma coisa que é importante, vocês vão plantar e nós vamos garantir preço mínimo para que ninguém tenha prejuízo na sua safra. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, fez nesta quarta-feira um pedido público aos deputados para que mantenham uma alteração do projeto do arcabouço fiscal feita pelo Senado Federal. O arcabouço foi aprovado pelo Senado nesta semana, depois de ter sido aprovado também pela Câmara. Mas como o texto da nova regra fiscal foi modificado pelos senadores, precisará voltar para a Câmara. Ela se refere à mudança feita pelo Senado, incorporado em cima da hora pelo relator Omar Aziz, que permite ao governo incluir no projeto de lei orçamentária anual de 2024 a previsão de despesas de forma condicionada, considerando a variação da inflação. Se essa alteração for derrubada pela Câmara dos Deputados, conforme indicações de parlamentares, o governo não poderia incluir o valor dessas despesas, nem mesmo de forma condicionada na proposta de orçamento. Na visão de Tebet, isso complicará a parte de planejamento. De acordo com ela, a manutenção desse ponto alterado pelo Senado agilizaria o planejamento e daria conforto para a máquina administrativa e para o Poder Executivo. O ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse em entrevista ao portal Poder 360 que houve desperdício de dinheiro com os investimentos para a produção da vacina contra a Covid-19 no Brasil.
A Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, do governo federal, assinou o contrato com a farmacêutica AstraZeneca para a produção da vacina contra a Covid-19 no Brasil em 2021, durante a gestão de Queiroga. A presidente da Fiocruz era Nízia Trindade, atual ministra da Saúde no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. As vacinas produzidas na Fiocruz foram mais baratas do que as que o governo importou. Havia um benefício adicional no contrato com a AstraZeneca, a transferência de tecnologia para a produção de imunizantes no Brasil. Segundo Queiroga, isso foi para a lata do lixo. Todo aquele investimento para recuperar a capacidade do nosso complexo industrial de saúde, ele foi para onde? Foi para a lata do lixo. O ex-ministro atribuiu a perda da transferência de tecnologia ao surgimento de novas vacinas que resultaram no desinteresse pelos imunizantes feitos no Brasil. A população, que já estava um pouco resistente a buscar as salas de vacinação, iam buscar a sala de vacinação para tomar uma vacina desatualizada, ditas pelos mesmos especialistas que são defensores entusiásticos das vacinas. Na avaliação do ex-ministro, esse desperdício poderia ter sido evitado. Queiroga declarou que a política de vacinação contra a Covid-19 deveria ser menos abrangente em 2023. Eu não vejo, sinceramente, uma indicação de se instituir uma política pública para aplicar vacinas em crianças de 6 meses a 4 anos. Tampouco vejo que haja um respaldo técnico, científico sólido para a aplicação de doses de reforços em adolescentes e em crianças de 5 a 11 anos. A CPI, que investiga as ONGs que atuam na região do Amazonas, ouviu líderes indígenas que apresentaram denúncias de interferências das organizações na autonomia dos povos originários. Alguns líderes de tribos indígenas do país foram ouvidos por cerca de 4 horas. Os representantes da tribo apresentaram denúncias de atuações irregulares de ONGs no território indígena, na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, que investiga uma suposta ação irregular de ONGs nacionais e internacionais que são financiadas com dinheiro público na Amazônia. O líder do povo Yanomami reclamou da falta de protagonismo e ressaltou que a comunidade quer autonomia nos cuidados das terras, da tribo e das pessoas. Ele também criticou a interferência de ONGs estrangeiras em seu território. Nós, Yanomami, nós não somos serviçais de outro ser humano. Nós não somos um mero ajudante de um outro ser humano, porque nós somos os verdadeiros seres humanos da floresta. Nós já sabemos como lidar com a nossa floresta. Nós não precisamos que ONGs de lá do estrangeiro diga como é que Yanomami vai cuidar da nossa terra, da nossa floresta, porque nós somos os verdadeiros antropólogos do nosso povo. Esse outro líder dos povos originários se mostrou insatisfeito com a atuação das ONGs, afirmando que esses grupos estão até mesmo paralisando as ações do dia a dia dos índios, alegando prejuízos ao meio ambiente. Faz 4 décadas que as ONGs estão usando ponta do dedo dos povos indígenas como a régua para dizer o que pode ser feito, o que não deve ser feito, que aquilo não pode fazer, que pode prejudicar o meio ambiente. O Senado, por sua vez, ressaltou que as ONGs presentes na Amazônia não devem trabalhar e atuar de forma que paralise a liberdade dos povos originários. Nós não podemos, ao reconhecer ONGs que atuam no Brasil inteiro e que prestam relevante serviço, mas isso não pode servir para colocar um pano para aquelas que atuam de forma claramente, deliberadamente, para conter a melhora da qualidade de vida das pessoas na Amazônia.
Os parlamentares também afirmaram que é preciso averiguar todos os casos apresentados e verificar até mesmo se não houve desvio de finalidades dos recursos financeiros que foram disponibilizados. E daqui a pouco, Volkswagen suspende temporariamente produção de carros no Brasil. Paulistanos mudam a rotina em meio a aumento de violência no centro de São Paulo. O Brasil News volta daqui a pouquinho.